Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu tô aqui no Que Concursos para conversar com vocês, para discutir um pouco por que é tão difícil resolver questões de interpretação e compreensão de texto. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos, algumas questões de interpretação e compreensão de textos e esses conceitos são diferentes, tá? Compreensão é uma coisa, interpretação é outra. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes eu peço para você o seu like, é isso mesmo, eu peço o seu joinha. Clica aí no botão do like porque isso ajuda muito aqui o canal. Você pode pesquisar no YouTube, pessoal, o vídeo mais viralizado que tiver no YouTube. Você pode pegar o mais viralizado, que mesmo assim a explicação para esse conteúdo ela é abstrata. E por que ela é abstrata? Nós vamos conversar aqui. Você pode pesquisar aqui, coloca essa pesquisa que eu coloquei aqui, olha. Como resolver questões de interpretação de texto, pesquisa. E você pode ficar o dia inteirinho assistindo vídeo aula aqui no YouTube sobre como resolver questões de interpretação de texto. Pode pegar mais viralizado igual essa aqui do Matheus Andrade. Pode pegar que a explicação é abstrata. Não é uma coisa objetiva. Não é igual eu te ensinar ou aprender com alguém uma fórmula do Excel. E por quê? Sabe por quê? Quando a gente fala de interpretação de texto, é uma coisa que a gente vai deduzir a partir das informações que não estão claras no texto. Então, interpretar é você deduzir algo a partir de algo que não está evidente no texto, a partir de algo que você não vê escrito no texto. Isso é interpretar. E compreender é a partir do que está escrito, você lê e compreende. Interpretar é a partir de informações que não estão escritas, mas que elas te fazem deduzir aquilo. Isso é interpretar. Beleza? Já compreender, você lê e está escrito. E por que é tão difícil, João? É porque, pessoal, quando a gente está tentando interpretar um texto, tentando compreender um texto, é a nossa percepção que está ali. É por isso que quando um professor ele pode até te dar uma dica e falar assim, olha, faz assim, grifa, marca aqui os pontos principais do texto, coloca setas, coloca marcações assim, sabe? Ele pode até falar isso para você, mas a verdade é que a interpretação é difícil é porque é a nossa percepção. E cada um tem a sua percepção. É por isso que eu acho que é muito difícil para um professor ensinar como interpretar um texto, como compreender um texto. Porque quando o professor, pode ser o melhor professor do mundo, ele está resolvendo uma questão de português, pode ser a professora Adriana Figueiredo, a Flávia Rita, o professor Elias Santana, o professor José Maria, pode ser o professor que for, o melhor professor do planeta. Quando ele está resolvendo uma questão de interpretação e compreensão de texto, ele está vendo aquilo dali com a percepção dele e não com a nossa. Quando ele te dá a resposta, ele fala assim, olha, a resposta é essa aqui. Aí pra gente parece que dali foi assim, parece que foi fácil ele resolver, porque ali é a percepção daquela pessoa. E um professor ele já está acostumado a fazer aquilo dali tanto, que a percepção dele já está apurada. A percepção dele já é muito melhor do que a nossa, do que a minha, do que a sua talvez. Então é sempre a percepção da pessoa. Eu costumo dizer que questões de interpretação de texto, questões de compreensão de textos, não são exatamente questões objetivas, são questões subjetivas, no meu ponto de vista. Porque a depender do entendimento que o autor quis dar para a questão, ele pode considerar a questão como certa ou errada. Porque é diferente de perguntar numa questão de processo civil algo sobre a lei, que está na lei. A interpretação de textos é quando o autor cria aquela questão, ali está a percepção do autor sobre a questão. É o que ele queria, é o que ele pensou ali quando ele criou. Então você pensa comigo que o autor, para criar uma questão dessa aqui, ele leu a questão. Ele leu o texto, me desculpa. Ele leu esse texto aqui. E ele foi criando percepções que são dele. Que se eu fosse criar uma questão de interpretação de texto, uma questão de compreensão,
eu também criaria as questões de acordo com a minha percepção, que talvez o examinador da VUNESP aqui não acertasse. Então veja que é por isso que é tão difícil, é por isso que é tão complexo. Porque é a percepção do autor. Quando ele parou naquele dia para ler aquele texto, para criar aquela questão, ele idealizou alguma coisa na cabeça dele, que agora eu e você temos que tentar imaginar o que ele idealizou na cabeça dele. É muito diferente de você pegar um crime, por exemplo, do Código de Processo Penal. Você pega um crime, deixa eu pegar um filtro aqui do que concurso. Você pega aqui um crime do Código de Processo Penal. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu filtrar aqui pela banca VUNESP. Olha aqui, ó, deixa eu filtrar aqui pela VUNESP, colocar não resolvidas e filtrar aqui. Aí você lê a questão e fala assim, olha o que diz aqui. Essa aqui foi anulada, essa aqui também, essa aqui. A inserção de declaração falsa em documento público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato, juridicamente relevante, configura falsidade ideológica. Então, isso aqui não tem como discutir, porque está na lei, está escrito daquele jeito. Agora, uma questão de interpretação, ela é muito mais complexa, porque eu tenho que tentar imaginar, eu tenho que tentar deduzir, eu tenho que tentar juntar aqui na minha cabeça o que o autor estava pensando naquele dia, quando ele leu aquele texto. Por isso que é difícil. Eu vou resolver só essa questão aqui com vocês. Só essa. Fala assim. Os parênteses empregados no quarto parágrafo sinalizam observações do autor que são, observa. Sinalizam observações do autor. Quando esse examinador criou essa questão aqui, vocês concordam comigo que ele foi lá, leu a questão. Ele foi lá, leu a questão. E ele percebeu que o autor sinalizava determinadas situações. E ele começou a idealizar isso na cabeça dele. Cara, olha, esse cara aqui, esse autor, ele sinalizava isso, isso e isso aqui no texto dele. E aí agora ele quer que a gente descubra o que ele, examinador, pensou, imaginou, deduziu que o autor, o que o autor sinalizou no texto. Então você percebe que você tem que compreender, porque aqui eu entendo que é uma questão de compreensão, porque está escrito no texto, você tem que compreender o que o autor do texto escreveu e o que o examinador imaginou que o autor escreveu. Olha como é uma situação mais complexa do que simplesmente resolver aqui uma questão de falsidade ideológica. Vamos lá. Tá no quarto parágrafo. Aí fala assim no quarto parágrafo assim, olha. Aqui. A história é simples, ou parece simples. Kate, vou falar assim que eu não sei a pronúncia, espantosa Catherine Clinch, é uma criança de 9 anos que sobrevive, é o termo, numa família que a ignora e despreza. O seu método de sobrevivência é o silêncio, a quietude e a observação. Para usar uma palavra clássica, Kate é uma enjeitada. A mãe é uma figura exausta e ausente. O pai alcoólatra tem a delicadeza própria das bestas. E as irmãs mais velhas são espectros sem rosto e sem voz. É como se essas irmãs mais velhas aqui estivessem vivas, mas é como se estivessem mortas, né? Elas estão vivas ali, mas praticamente já morreram. Eu entendi isso. Veja, que a minha compreensão, é isso que eu entendi, né? Mas vamos aqui, olha. Ele quer saber desses parênteses aqui, olha. Ele fala Kate, aí dentro do parêntese ele coloca assim, espantosa Catherine Clinch. É como se ele estivesse explicando alguma coisa, sabe? Isso aqui não precisa estar aqui. Isso aqui não precisa estar aqui. Isso aqui é algo adicional. Não precisa estar aqui, olha. Kate, ele poderia tirar isso aqui e falar simplesmente assim. Ele poderia simplesmente falar assim, olha. Kate é uma criança de 9 anos que sobrevive. Esse aqui também não precisaria estar aqui, olha. É o termo. Se a gente for lá para as alternativas, tem uma assim.
ele fala assim: os parênteses empregados no quarto parágrafo sinalizam observações do autor que são adicionais. Eu não sei se eu vou acertar a questão, tá? Adicionais e relativas. Eu, antes de fazer o vídeo, já tinha analisado a questão, só não tinha marcado. Mas eu já tinha analisado. E eu não analisei rápido não, tá? Eu fiquei uns 5 ou 6 minutos pensando sobre essa questão aqui, para chegar a essa conclusão. Agora veja, eu fiquei pensando assim, pô, jocosas, porque ele fala assim, olha, os parênteses empregados no quarto parágrafo sinalizam observações do autor que são jocosas. Olha, Kate, espantosa, Catherine Clinch, não parece um tom jocoso, né? Que seria, vamos supor assim, um tom de deboche, um tom de ironia. Não me parece. Quando ele fala assim que sobrevive é o termo, também não me parece. Quando ele fala assim, olha, contundente e relativas respectivamente ao grande sucesso do filme e ao fato de a personagem ter sido resiliente perante o desamor da família. Ó, quando ele fala resiliente aqui, seria ela aceitar sem grandes como que eu posso dizer, sem lutar. Seria aceitar sem lutar esse desprezo da família dela. E aqui não fica claro aqui no texto isso. Pelo menos não aqui no quarto parágrafo. Aí fala assim, olha, irônicas. Olha, tem uma dica. Essa dica eu peguei com um professor assistindo esse vídeo aqui, que eu fiz a pesquisa, em que ele fala que duas questões, se elas são muito parecidas, você geralmente não marca essa alternativa. Por exemplo, ser jocoso e ser irônico são duas afirmações aqui bem parecidas, olha. Ser jocoso e ser irônico. Jocosas e irônicas. Aí aqui fala assim, ó, respectivamente ao evidente talento da atriz e respectivamente à juventude da atriz. Então, tá dizendo em ambos aqui, tá falando que é como se ele, ambas as situações, tá falando que aqui dentro tem uma expressão jocosa, irônica, quanto ao talento da atriz que fez o filme. E aparentemente mesmo não é isso, não é de fato isso. Aqui, olha, imprescindíveis. Por que eu não marquei essa questão aqui? E aqui também fala assim, respectivamente ao sucesso imediato da atriz e ao fato de a personagem reagir assintosamente ao descaso para a família. Ela não reage assintosamente aqui, olha, tá vendo? Aqui fala assim, olha, não é imprescindível e também não tem a ver com ela reagir assintosamente. Por quê? Porque lá fala assim, olha, lá fala assim, que ela ficava calada, quer ver? O seu método de sobrevivência é o silêncio, a quietude e a observação. Olha aqui, ó. O seu método de sobrevivência é o silêncio, a quietude e a observação. Então, não é uma informação imprescindível, como eu falei para vocês. Essa informação poderia sair daqui, olha. Essa informação poderia sair daqui, não é imprescindível. E ela também não reage assintosamente de forma veemente ao descaso da própria família. Então, de fato, ficamos aqui com a letra E. Mas eu não sei se você entendeu a questão da dificuldade de resolver questões assim. É porque a gente tem que ficar pensando o que o autor estava pensando. É essa dificuldade que eu acho. Beleza? Aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Valeu, pessoal. Grande abraço.